Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito pedido, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, que é: Ana, o que vocês estudam? Quais são as disciplinas que vocês estudam na geografia? E talvez isso seja aí uma incógnita, né? Uma dúvida de muitas pessoas que acabam talvez nem optando por geografia, sim por outro curso. Então hoje eu vim apresentar aqui a grade curricular do meu curso, conversar com vocês sobre o que é ACG, o que é DCG, que muitas vezes isso dá medo, né? E aí eu vou tentar trazer um pouco sobre o meu curso aqui do FSM, tá? Então tem vários cursos de geografia espalhados por todo o Brasil, mas eu vou conversar com vocês sobre o meu, que é aqui da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, venham comigo. Então, gente, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que nem todos os currículos são iguais, né? Então, assim, o currículo aqui da geografia da UFSM, ele é diferente da geografia da UFRJ, da geografia da UFPEL, da geografia... enfim, né? Então, primeiro você precisa ver, né, se essa universidade ela tem ou não o curso de geografia, tem ou não o curso de geografia bacharelado, licenciatura, enfim, o que você quiser cursar. E aí depois, assim, é muito fácil encontrar esses dados curriculares. Então, assim, para aqui a geografia da UFSM, você coloca no Google mesmo, tá? Eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou colocar no Google mesmo Geografia UFSM. E aí vai abrir essa aba aqui, tá? Não sei se você vai focar. Mas aí eu vou clicar nesse primeiro site aqui, ó. Certo? Então vou deixar carregar. E aí nesse site, assim, vai aparecer muitas e muitas coisas sobre tanto o curso de licenciatura quanto o curso de bacharelado, porque aqui a gente tem os dois, certo? Mas, então assim, né, por exemplo, tem o portal do aluno, tem um link direto para o Moodle, que é o nosso sistema de aprendizagem, ambiente virtual, tá? Tem o projeto pedagógico do curso, tem os grupos acadêmicos que a gente vai conversar depois, tem informações curriculares e tem essa oferta e horário. Essa oferta e horário é para os alunos que já estão cursando, né, que já estão no andar do curso, saberem qual é que é a disciplina que vai ter em tal horário, tal dia, tá? Então, isso se você quer entrar lá para matar a curiosidade, tranquilo, mas não é tão importante assim para você que ainda não está no curso. Então, para você que quer conhecer mais, você vai em informações curriculares. Vou deixar carregar aqui rapidinho. E aí vai abrir duas abas, a da licenciatura e a do bacharel. A gente, como eu vou conversar com você sobre a licenciatura, então a gente clica em licenciatura. Existem alguns números muito importantes, tá? Por exemplo, qual é que é a versão do currículo? Geralmente os currículos, eles vão sempre se adaptando. E o currículo da geografia aqui, ele é de 2019, no ano que eu entrei. Então a minha turma é a primeira turma desse novo currículo. E aí a gente tem então uma carga horária, né, total de 3.530 horas, tá? E alguns outros dados ali também, certo? Então assim, eu vou conversar então seguindo os semestres, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. São 8 semestres e para nós conversar sobre eles. Então, gente, logo quando você inicia o curso, você vai ter 6 disciplinas. São elas: Estatística para a Geografia, Fundamentos de Filosofia da Ciência e Epistemologia da Geografia, Fundamentos Históricos, Sociológicos e Filosóficos da Educação B, Geografia Ética e Cidadania, Introdução ao Sistema Terra e Sociedade e Natureza. Então são essas 6, né, que o aluno precisa fazer ou que são ofertadas naquele semestre. Então, gente, estatística para a geografia, a gente vê todos esses conceitos mais matemáticos mesmo, que eu não gosto. Mas a gente vê aí média, moda, mediana, desvio padrão, enfim, todos esses conceitos aplicados à geografia, né? A gente teve até uma atividade quando eu fiz estatística que era
trabalhar ali com os municípios do Rio Grande do Sul. Então, o professor conseguiu fazer um link aí, né, com a geografia. Já em Fundamentos de Filosofia da Ciência e Epistemologia da Geografia, é essa disciplina, né, que vai tratar aí sobre a história da geografia ao longo do tempo. Tá? Então a gente vê lá desde os primórdios de como que começou, quem é que foram os pioneiros nos estudos geográficos, né, da onde que a geografia saiu, por que ela saiu daquele período, quais são as divisões, por que se dividiram, enfim, né, todos esses conceitos mais de história da geografia a gente vê nessa disciplina. Já em Fundamentos Históricos, Sociológicos e Filosóficos da Educação B, a gente trata então um pouquinho sobre a filosofia, a sociologia e a história da educação, né? A gente conversa sobre alguns filósofos, sociólogos que falaram um pouco sobre a educação. Então, tratamos, né, nessa disciplina sobre isso. Já em Geografia, Ética e Cidadania, essa disciplina aqui, a gente estuda a UFSM em si, tá? O professor trouxe um pouquinho da história da UFSM, né, que é a minha universidade. Ele também trouxe pontos muito importantes, sites importantes, como que a gente procura bolsas acadêmicas, auxílio acadêmico, como a gente descobre eventos, né, da nossa área, como que a gente procura um site, como a gente entra no Moodle, como a gente entra no painel do aluno. Todas essas informações, né, que a gente vai ter que se adaptar ao longo do curso, né, eles já apresentam para nós aqui no primeiro semestre. Já a Introdução ao Sistema Terra, que é a nossa outra disciplina que a gente tem no primeiro semestre, vai tratar então um pouquinho, vai introduzir o conceito de Sistema Terra nesse sentido, assim. A gente vê então a formação do planeta, né, como que aconteceu, as teorias, Big Bang e tudo mais, também Sistema Solar. E a última disciplina, que é Sociedade e Natureza, a gente então trata um pouquinho sobre essa relação de sociedade e de natureza, quais são os impactos, o que acontece e tudo mais. Então, essas são as disciplinas do primeiro semestre. No segundo semestre, a gente já vem então com outras disciplinas. No segundo semestre, nós temos 6 disciplinas também, que é Cartografia A, e nessa disciplina então a gente trata aí um pouquinho, o avião passando, um pouquinho sobre as histórias, os mapas, né, como que começou, o que é cartografia, e um pouco mais também de cálculo. Aqui a gente entra os cálculos também, mas não é algo tão arrepiante assim. A gente trata então azimuth, rumo, tudo isso que envolve a cartografia mais física, a gente estuda na cartografia A. Aqui na geografia, a cartografia é dividida em duas, tá? Cartografia A e cartografia B. E aí a cartografia B eu converso mais adiante, mas é mais a cartografia temática. Depois a gente tem geografia cultural, que aí na geografia cultural a gente vê inúmeros conceitos relacionados à geografia cultural. Geografia da população, no mesmo sentido, a gente trabalha a população, pirâmide etária, população mundial, enfim, tudo relacionado à população, crescimento demográfico, natalidade, mortalidade, tudo isso a gente aprende em geografia da população. Depois, na geografia escolar, a gente vê também um pouquinho sobre geografia escolar no sentido mais geografia agora mesmo, o professor sendo professor de geografia, né, no caso nós. Então, assim, geografia escolar, a gente tem, faz alguma experiência em sala de aula, então eu fui para a sala de aula aplicar uma atividade com os alunos, a gente fala sobre alguns estudiosos da educação que falam mais sobre geografia, a gente vê alguns métodos também de como que abordar diferentes conteúdos, né? Enfim, mais ou menos isso que a gente vê em geografia escolar. Em geologia geral 1, a gente fala então sobre essa parte mais geologia mesmo, de rochas, de composição de rochas, enfim, mais essas questões geológicas. E em hidrografia A, a gente vê toda essa parte mais de água, tá? Hidrografia é água. Bacia hidrográfica, gestão e manejo de bacias, os conceitos mais importantes, né? Como é que flui a água numa bacia, enfim,
todos esses conteúdos mais direcionados à água. Já no terceiro semestre, a gente tem então cartografia B, que é uma disciplina. Então, assim, o primeiro, deixa eu só abrir um parênteses, né? O primeiro e o segundo semestre eu consegui fazer eles todinhos, né? Porque a gente ainda estava em 2019 e ainda não tinha pandemia, tá? Então, o que aconteceu depois disso, né? Quando iniciou a pandemia? Algumas disciplinas elas não foram ofertadas devido a questões práticas, né? Então, era necessário que a gente estivesse em sala de aula. Então, algumas disciplinas não foram ofertadas. Então, assim, do terceiro semestre, eu também já tenho cheio, tá? Então, eu tô fazendo 2 disciplinas agora, nesse semestre agora, tá? Que tá em andamento. Então, vamos lá. No terceiro semestre, a gente tem cartografia B, que aí a gente trata mais sobre essa cartografia mais temática, aqueles mapas mais legais, mais coloridos, que eu adoro, né? Não mais aquela cartografia cru. E claro, para você fazer a cartografia B, você precisa ter feito a cartografia A, né? Porque ali a gente tem pré-requisito. Climatologia geográfica, a gente estuda então todo o clima, né? Todos os conceitos climáticos, tipos de nuvens, todas essas partes, massas de ar, tudo que envolve climatologia, a gente estuda em climatologia geográfica, né? Nessa disciplina. Geografia econômica é outra disciplina que eu tô fazendo agora. E aí na geografia econômica a gente estuda bastante sobre essa questão mais econômica mesmo. Então, assim, a gente está vendo modos de produção, a gente vai ver globalização mais à frente, a gente está vendo formação socioespacial, enfim, todas essas questões, né? Outra coisa, a gente fez um trabalho, eu até vou abrir outro país, agora, esse semestre, né, que eu estou fazendo geografia econômica, que era a gente pegar uma empresa do nosso município e tentar entender por que essa empresa está localizada ali, né? Então existem muitos fatores que fazem uma empresa se localizar em determinado lugar. Então isso é muito legal, eu tô gostando muito de geografia econômica. Depois a gente tem geomorfologia, que aí estuda toda essa parte mais geomorfológica mesmo, né? Essa que eu fiz no semestre passado. Depois nós temos metodologia de pesquisa em geografia A, que é você aprender a fazer um TCC, um trabalho, as formatações do trabalho, como que você, os dados que você procura, onde que você procura, então tudo isso a gente tem em metodologia de pesquisa. Já a próxima, então, políticas públicas e gestão da educação básica A. Então, também, né, a gente trabalha aí as políticas públicas, como é que elas interferem nas escolas e tudo mais. Então, isso em políticas públicas e gestão da educação A. Então, essas são as disciplinas que a gente tem aqui no terceiro semestre. Já no quarto semestre, a gente tem outras disciplinas e nós vamos conversar sobre elas agora. A gente tem biogeografia. Que na biogeografia, a gente já tem o bio ali, né, antes da geografia, e a gente trabalha bastante essa parte mais biológica, tá? No sentido de trazer evolução das espécies, como que as espécies evoluem, por que elas evoluem, como elas evoluem, o que aconteceu, né? A gente trata ali de Darwin, que é uma pessoa muito importante nesse sentido. Então, tudo isso é biogeografia, né? Também relações, aí volta um pouquinho relações homem-natureza, enfim. Tem uma disciplina aqui no quarto semestre que se chama Fotointerpretação e Sensoriamento Remoto, que eu ainda não tive, então eu não vou comentar sobre ela, mas ela é do quarto semestre. Essa que é uma disciplina que entra naquele problema, né, da prática, porque essa disciplina é muito prática. Eu que faço técnico de processamento sei o quanto é uma disciplina prática, e aí por isso que ela não foi ofertada. Já temos Geografia Rural, que é uma disciplina que eu estou fazendo agora também. Então, Geografia Rural, toda essa questão histórica, né, de como que aconteceu esse processo de rural mesmo, né, e a gente fala sobre paisagem rural, sobre essas relações homem e natureza no campo, então todas essas questões são abordadas na Geografia Rural. Geografia Urbana A é outra disciplina que eu não fiz ainda, porque ela não foi ofertada. Aí depois nós temos Teorias e Políticas Públicas do Planejamento e Ordenamento Territorial. Então aí fala um pouquinho, né, sobre esse planejamento do território
o que são essas políticas públicas para o planejamento territorial, então nessa disciplina. Já outra disciplina que eu não fiz, que é Vivências Pedagógicas 1, tá? Então aqui entra a parte de licenciatura mesmo. Essa eu também não fiz porque ela não foi ofertada. Uma coisa, quando eu falo que ela não foi ofertada, é porque não é que ela não foi ofertada, tá? É porque às vezes ela foi ofertada, só que não para o meu semestre. Por exemplo, eu tive que jogar algumas disciplinas, eu tive que pegar algumas disciplinas do terceiro, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo ano, e aí acabou que assim os horários não batiam, né? Tinha convergência de horários, e aí acabou então que eu tive que optar. Já no quinto semestre, quase terminando o curso, né, e na metade do curso a gente tem Didática em Geografia, que é uma disciplina que eu estou fazendo agora, esse semestre, e aí, porque assim, teoricamente eu teria que estar no quinto semestre. E aí assim, Didática em Geografia a gente aprende plano de ensino, planos de aula para a geografia, basicamente é isso, assim. E também, né, alguns teóricos que falam sobre o ensino, né, em si. E a gente fez um trabalho até em pegar um teórico e tentar entender quais eram os pensamentos dele para a geografia. Geografia política e geopolítica, essa eu também ainda não fiz. Geoprocessamento A, também não fiz ainda. Psicologia da Educação A, é uma disciplina que eu estou fazendo agora e a gente está vendo autores que falam sobre o desenvolvimento, né, o processo de ensino-aprendizagem em uma escola, no aluno mesmo. E depois Vivências Pedagógicas 2, que eu também não fiz ainda. O sexto semestre, a gente, assim, como eu tô no quinto, né, aqui no sexto semestre eu só fiz uma disciplina, tá? Então assim, a gente tem no sexto semestre Geografia do Brasil, que provavelmente vai tratar mais sobre toda a geografia do Brasil. Geografia do Mundo Contemporâneo, não fiz ainda também. Geoprocessamento B, que é aquela mesma lógica da cartografia, você precisa fazer a geoprocessamento A para depois fazer o geoprocessamento B. Métodos e processos de regionalização, tá? Essa que eu já fiz. Foi uma disciplina assim, que a gente tratou sobre o que é região, o que é regionalização. Fizemos um trabalho bem legal, prático, que eu adorei fazer. Então, mais essa questão de região mesmo. E Vivências Pedagógicas 3. Já no sétimo semestre, a gente começa com o estágio, né? Então a gente tem o estágio curricular no ensino fundamental, é dividido em dois, fundamental e médio. Então no sétimo semestre a gente faz o estágio no ensino fundamental. Depois a gente tem Fundamentos da Educação Especial A, que é uma disciplina que eu estou fazendo agora, então a gente trata aí sobre a educação especial na geografia, né? Também abordando essas questões mais de geografia, né? Do ensino de geografia. Geografia do Rio Grande do Sul A, então foi uma disciplina que eu me matriculei, mas eu não consegui fazer, porque ela não foi mais ofertada. Depois, o TCC 1, né, e depois Vivências Pedagógicas 4. Então, no sétimo semestre, você já começa o estágio e começa a fazer o TCC. No oitavo semestre, a gente tem Libras, né, que eu já fiz no segundo semestre Libras, adorei fazer. Nossa, eu tenho paixão por Libras. Libras é o estágio no ensino médio e também o trabalho de conclusão de curso 2. Então, essas são as disciplinas do oitavo semestre e todas as outras, né, que eu já conversei com vocês aí ao longo dos 8 semestres. Então, gente, agora para encerrar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as DCGs, ACGs e também ali uma aba que eu vi aqui no curso, no site, que eu fiquei bem animada para conversar com vocês, que são os grupos de estudo. Então, gente, DCG são disciplinas complementares. E aí aqui no site mesmo, onde eu estou vendo, tá? Todas as disciplinas, lá aqui no finalzinho tem qualquer semestre. E aí aqui tem uma lista enorme de DCGs, tá, gente? O que são essas DCGs? Os professores, eles... dependendo do semestre, eles ofertam uma disciplina que está fora do currículo. Não é que está fora do currículo, mas é assim, ela não é obrigatória. Você faz se você quiser fazer. E aí por isso é uma lista enorme, porque você vai poder escolher qualquer dessas. Então assim, deixa eu lembrar quais que eu já fiz.
Eu já fiz cartografia escolar, que aí a gente viu um pouquinho dessa cartografia mais para escola mesmo, para sala de aula. Outras, né, que eu ainda não fiz, por exemplo, biogeografia e ecologia aplicada, ciências naturais e exatas mediadas por tecnologia educacional em rede, climatologia regional brasileira, direito ambiental, ecologia política na América Latina, educação ambiental e geografia, educação musical 1, educação musical 2, ensino de geomorfologia, escola do campo, estudo dirigido em geoecologia, enfim. Geografia cultural, geografia agrária, geoconservação também já fiz. Enfim, né? Muitas e muitas disciplinas aqui que são as DCGs, que são aquelas que você pode optar por fazer. E aí, gente, essas são as DCGs, que são as disciplinas. E as ACGs são atividades complementares. As atividades complementares é assim, ó. Eu fui num evento, tá? Fui num evento lá, agora online, né? E eu ganhei um certificado. E aí naquele certificado tá lá escrito certificado de 10 horas. Eu posso solicitar para minha coordenação que esse certificado desse evento que eu fui, ele compute como uma ACG. E aí existem alguns pontos, assim, por exemplo, um certificado de 10 horas vale, um exemplo, né? 5 pontos. Um certificado de 15 horas vale 10 pontos. E aí esses pontos você vai acumulando e você precisa ter um mínimo de pontos no final do curso. Então por isso que é muito importante participar dessas palestras, desses eventos, que acabam, né, contribuindo para a tua formação acadêmica e também te dando um certificado para que você compute como uma ACG, né? Então assim, eu participo, já escrevi artigos para revistas, já participei de eventos nacionais, regionais, internacionais, já participei de palestras, então tudo isso conta como uma atividade complementar, certo, gente? E aí aqui no curso, no currículo mesmo, né, a gente tem os grupos acadêmicos, tá? Então você volta lá para a página inicial e vai em grupos acadêmicos. E aí assim, o que são esses grupos acadêmicos? Tá? Geralmente são grupos que estudam um determinado assunto que você tem afinidade. Então assim, eu já passei por muitos grupos até eu chegar em um e dizer, não, é isso realmente que eu quero. E não faz mal, não tem problema nenhum você participar de vários grupos para criar experiência e para ver se você gosta ou não daquilo, né? Então isso é muito importante. O primeiro grupo que eu participei foi o NEPEGS. É o Núcleo de Pesquisa em Geografia da Saúde, junto com o professor Rivaldo. Então esse foi o primeiro grupo e eu até fiz um artigo de saneamento básico com ele. Então assim, foi muito, muito legal, eu ganhei muita experiência. E aí a gente acaba convivendo com pessoas de diferentes níveis, né? Graduação, com pessoas do bacharel, com pessoas mestrado e doutorado. Então isso é muito, muito legal. Então se você quiser, você pode, né, acabar indo nessa aba aqui da geografia da UFSM e ver quais são os laboratórios, tá? Que a gente tem. Então tem vários mesmo, que a gente acaba participando, né? E eu adoro. Então, gente, assim, pra finalizar esse vídeo e não deixar ele ficar tão longo, né? Já tá longo, mas são muitas informações e eu queria mesmo fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu queria trazer no sentido de que a gente aprende muita coisa, tá? Então, vocês viram, a gente tem cartografia, tem hidro, tem geologia, tem biogeografia, tem climatologia, tem muita coisa, tem geografia econômica, meu Deus, muita coisa que a gente aprende. E aí, ao longo do curso, você vai se identificando, né? Então, eu me identifiquei com muitas coisas ao longo desses 3 anos que eu tô fazendo geografia. E só agora, no 5º semestre, que eu parei e pensei, não, eu me sinto muito melhor, né, fazendo isso, né, estudando isso. Então eu vou estudar isso. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui no final do vídeo, e é uma coisa que eu
tento levar pra mim é assim, ó, é aproveitar tudo o que a universidade tem pra me dar. Então, assim, na medida do possível, né, eu tento participar de muitas coisas, de palestras, de formação, que vão acrescentar a minha vida. E aí, gente, eu queria falar uma coisa assim, ó, que no começo do curso, no primeiro ano, eu participei de muita formação, muita palestra sobre métodos de estudo, sobre como que a gente estuda, sobre procrastinação. Então a universidade me oferecia isso e tava eu lá nas palestras e nos eventos. E aí por isso que às vezes hoje eu consigo falar muito mais abertamente isso pra vocês, com mais confiança, porque eu fiz muita formação. Acho que eu participei de umas 5, 6 palestras assim, e de rodas de conversa, e isso agrega muito, muito mesmo. Então não deixe de participar desses eventos, dessas palestras, né? Na medida do possível, porque às vezes não dá. Realmente não dá. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham do currículo, né? Claro, como eu falei no início do vídeo, nem todas as universidades têm esse currículo aqui, então vocês precisam... eu quero fazer para a UFRJ. Então eu vou abrir o site da UFRJ e ver qual é que é o currículo da UFRJ, né, em Geografia. Será que ele supre as minhas expectativas ou não? Como é que funciona? Certo, gente? Então, obrigada de coração por estarem aqui nesse vídeo e até a próxima!